Gente, vamos dar uma olhada numa outra fala de Bolsonaro? Para a gente seguir com o Yuri e com o Leandro. Olha só o que ele disse, ó. Ele falou que, pelo que se vê nas ruas, né, Bolsonaro publicamente não endossa pesquisas. Ele disse que é quase impossível que não haja um segundo turno. E aí ele falou assim, em havendo segundo turno, espero que haja, ministros Fachin, Barroso e Alexandre de Moraes, pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno ou é quase impossível eu não ganhar no primeiro turno. Yuri, o presidente parece ter cometido uma espécie de ato falho ali, né? Aí ele tenta consertar no final, dizendo que não, tenho esperança de ganhar no primeiro turno. Mas, assim, Bolsonaro já morde a isca, né? Que a campanha de Lula lançou. Bom, como? Nas redes, os lulistas, os petistas, os apoiadores dessa chapa Lula-Alckmin falam as chances de virar no primeiro turno, de acabar a eleição no primeiro turno, são grandes. Por quê? Com base nas pesquisas. E Lula está tentando encorpar esse movimento, criar essa onda. Hoje, Bolsonaro, sem querer, morde essa isca, ao dizer é quase impossível que não tenha segundo turno. Isso já vinha de outras pesquisas, né, Dani? Mas ganhou força com a divulgação do Datafolha, que não vinha sendo feito havia 2 meses, até ser divulgado no fim do mês passado. E antes de tudo, boa tarde para você, para Renata, Leandro, para quem nos acompanha no 360, bom estar de volta aqui. E por que essa impressão de que a situação, que a eleição presidencial poderia eventualmente ser decidida num primeiro turno, e aí depois ele faz essa ressalva de que seria em favor dele? Porque os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro batem muito na tecla de que Bolsonaro consegue mobilizar massas. A grande questão é que, e isso tem sido, inclusive, um dos aspectos debatidos, tanto entre marqueteiros quanto entre alguns cientistas políticos, da capacidade de mobilização dos seus apoiadores, e isso o Bolsonaro tem conseguido sim, por meio das mostociatas que ele faz, por meio das idas nos seus redutos eleitorais, mas a gente não pode esquecer que também o ex-presidente Lula, quando faz os seus eventos, e a gente viu isso acontecer semana passada no Rio Grande do Sul, um estado que nas eleições de 2018 deu uma vitória muito significativa e muito forte para o então candidato Jair Bolsonaro contra o candidato do PT na época, Fernando Haddad. O que a gente percebe é que os dois candidatos conseguem fazer as mobilizações dos seus devidos apoiadores, tanto nas ruas quanto nos seus eventos organizados por seus apoiadores. Mas o que as pesquisas já vinham mostrando, algumas delas, a gente mostrou na série da Quest, Genial Quest, também quando se considerava apenas os votos válidos, havia ali dentro da margem de erro, um empate técnico entre as intenções de votos em Lula, no cenário estimulado, e a soma de todos os outros candidatos. Quando ainda havia Sérgio Moro, quando havia João Dória, e mesmo agora com essa possível consolidação da terceira via em torno de Simone Tebet. O presidente Jair Bolsonaro se recuperou sim, desde o seu pior momento em novembro do ano passado, mas ainda não a ponto de ameaçar a vantagem que as pesquisas têm dado a Lula. Ô, Leandro, é interessante o presidente atacando esses dois flancos, né? Primeiro, dar um recado ali para a política, dizendo, olha, Paulo Guedes fica, né, tentando reduzir um pouco e mais, acenando com uma medida do ministro ainda para essa semana para tentar conter o preço dos combustíveis. Lembrando, né, que tem uma série de possibilidades em discussão, a Câmara aprovou ali a questão do congelamento da trava na cobrança de ICMS, mas Bolsonaro quer mais e ele vincula aí essa possibilidade a uma questão relacionada a impostos, né? De novo, a preocupação do presidente coaduna muito com o foco que a campanha de Lula está dando, economia na vida real. Contei aqui na abertura, vou desdobrar mais adiante. Hoje teve uma reunião interna bastante importante, ampla, longuíssima, horas e horas de discussão, e o foco vai continuar sendo esse. Na avaliação de Lula, deu certo. Colou em Bolsonaro a ideia de que o poder de compra caiu, a inflação está corroendo a renda das pessoas e que é isso que deve ser ali explorado pelos adversários do presidente. Dani, boa tarde agora direitinho, né? Boa tarde para você, para o Yuri, bem-vindo de volta, amigo, para a Renata e para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, essas falas do presidente Jair Bolsonaro, de fato, elas agradam a dois tipos, elas procuram dois tipos de eleitor. Primeiro, quando fala sobre a possibilidade de uma mudança aí na questão dos combustíveis, alguma solução que o Paulo Guedes pode dar para o problema dos combustíveis, ele está, evidentemente, procurando quase a totalidade dos eleitores brasileiros que, como a gente tem mostrado nas pesquisas,
pesquisas, mostramos isso aqui na sexta-feira passada com o próprio Lavareda, né, cientista político do IPESP, é a grande preocupação dos brasileiros a questão econômica e a alta da inflação, ela é puxada também pelos combustíveis, essa é a vida real. O presidente Jair Bolsonaro tentando fazer um discurso um pouco para esse eleitor, que é o eleitor quase que a totalidade, né, que está sentindo na pele os efeitos da crise que o país está passando. E aí vai para também o presidente conversar um pouco também com a sua base mais fiel de apoio, que de fato é a base que compra esse discurso anti-urnas eletrônicas, esse discurso que sempre coloca em dúvida o funcionamento das urnas e da justiça eleitoral, quando ele diz ter certeza ali que, pelo que ele está vendo, ele vai ganhar no primeiro turno, como se, e apesar das pesquisas mostrarem o contrário, né? O presidente faz o papel dele ali de colocar em dúvida as instituições, as pesquisas eleitorais, de uma forma geral, jogando nas duas aí nessas declarações. Dani.